é o dia, tá? Para aprender sobre rejuvenescimento em todos os sentidos. Quando eu falo de rejuvenescimento, não é só no rosto, no corpo, o cabelo também envelhece, não é isso? Sim. Então, qual é a cidade? Já colocou aí? Aviãozinho. Dispara para a maior parte das pessoas que você conhece. A gente vai falar sobre muitos assuntos, né? Mas deixa eu apresentar vocês também. Eu sei que tem muita gente que já segue a doutora Marcela, que já segue a doutora Viviane, mas tá aqui também o arroba delas. Então é DRA Viviane V. Reis e o da doutora Marcela, DRA Marcela Birt. Então, você também depois da live já vai lá para seguir essas duas médicas que são maravilhosas. Meninas, nós mulheres ficamos perdidas. Vou contar para vocês uma coisa assim muito particular. Nós leigas, né? A gente o tempo inteiro é bombardeado com ofertas de tratamentos. Então uma amiga vira pra gente e fala assim: eu fiz agora o tal. Aí vem outra e fala: não, você fez esse porque eu tô sabendo desse outro que é mais maravilhoso ainda. E o fato é que a gente quer ficar bem, quer ficar bonita, quer ficar jovem e fica perdida. O que é que a gente precisa saber na hora de escolher um tratamento, uma tecnologia? Doutora Marcela. Primeiramente, eu acho que é encontrar um profissional que você confia, né? Então, a confiança... Porque, assim, hoje... Desculpa, tô longe. Não tem problema. Primeiramente, é encontrar um profissional que você confie, porque hoje a oferta é muito grande, então o que você fez 6 meses atrás não era bom, o que é bom é o que lançou hoje, né? E o paciente é leigo, realmente, ele não deve saber tudo, por isso tem um profissional que estudou tanto para te orientar o que fazer. Então, assim, eu brinco muito com as minhas pacientes que ligam, eu quero fazer o Fotona 4D. Será que você precisa? Não é você que vai saber sobre isso. É o seu médico que vai dar a conduta. Então, nem sempre a mais nova é a melhor para o seu caso. Uhum. Então, a gente é muito bombardeado, acaba caindo em furadas. Eu acabo recebendo muitos pacientes de um pós que não foi muito bom. Por isso, porque quis fazer a mais nova e não teve orientação médica para isso. Ele escolheu o próprio procedimento. Ele não tem que escolher o próprio Não existe, procedimento. então, isso de escolher o Porque próprio eu sempre procedimento, né, falo para o doutora? paciente, não é uma compra de supermercado que você vai lá e pega um produto na prateleira. E eu acho que as pessoas têm que estar muito conscientes que muitas vezes antes de um aparelho ou até um produto ter Anvisa, as blogueiras já estão fazendo propaganda disso. Mas será que isso é o ideal? Quem tem que decidir? Eu acho que você tem que escolher um dermatologista, eu brinco, para chamar de seu e te acompanhar por muitos e muitos anos. Pra gente, eu que sou mais velha, é muito legal você ter paciente. Nossa, doutora, eu já sou sua paciente há 20 anos. Eu, não, mentira. Se você falar pra alguém, eu falo que não. Vira É família, mentira. né? É, porque na verdade você tem que seguir aquele caminho, senão você vira um quebra-cabeças. Não, o olho eu trato com fulano, a boca com não sei o quê. Não, você tem que ter uma coerência. Escolhe uma médica que tenha um senso de estética para você, que saiba fazer uma avaliação facial muito boa, porque a gente consegue saber quais são os seus pontos frágeis e daí então você fazer um plano de tratamento que não é da sua cabeça. Vou fazer esse, minha mãe mandou. Não, os nossos planos de tratamento são muito baseados no diagnóstico, no exame estático, dinâmico. Não, você não tem como falar o que o paciente vai fazer olhando para ele. Você tem que palpar, tem osso, não tem osso. É ciência, não é querer fazer uma coisa da moda. Interessante. Isso é ciência. E hoje em dia, na moda, a gente vê uma banalização desses tratamentos, inclusive feitos por pessoas que não são qualificadas, né? Eu fico muito tranquila de falar de fotona, porque eu sei que fotona é extremamente criterioso e só médico faz tratamento com fotona. Porque conhece o que precisa ser conhecido, porque estuda para isso, não é verdade? Sim. Como é que vocês enxergam essa, eu diria assim, difusão de opções de tratamentos e de pessoas que fazem? Isso, você falou de pessoas que chegam lá com problemas para você corrigir. Acontece com muita frequência? Todos Muita. os dias. Todo dia. Todos os dias. O que acontece é dinheiro, né? Tudo envolve dinheiro. Então, hoje a estética gira muito dinheiro. Então, as pessoas querem cada vez mais invadir a área médica, claro, e os pacientes vão pelo preço também.
Então, começa. Por que que o paciente escolhe? Ele liga na minha clínica e fala: quanto tá a sua sessão de fotona? Ah, mas na sua concorrente tá mais barato. Isso não deveria acontecer. A marca não é maior que meu nome. O fotona é bom porque ele está nas minhas mãos e porque eu dei uma conduta para isso, né? O seu fotona não é o mesmo que o meu. Então pode acontecer de eu fazer um fotona com uma pessoa, com uma médica X, e não ter o mesmo resultado do que com uma outra médica, com a Mas médica com uma Y. frequência Exatamente. absurda, porque o Gigantesca. Fotona tem muitas opções de ponteira. Então, assim, você escolher a ponteira, ter uma aplicação perfeita. Então, assim, às vezes a paciente fala: Nossa, doutora, mas foi outro Fotona que eu fiz. Porque as sessões são demoradas, você tem que ser super criteriosa. Não é um número de passadas assim, padrão igual para todo mundo. Você vai palpando, vai vendo se a pele contraiu, não contraiu. Então, assim, é muito científico e é muito difícil, não é um aparelho fácil. Então, assim, direto a paciente fala. Tem paciente que chega, não, eu já fiz fotona e não gostei. Eu falei, não, você não fez fotona. Não, então a gente vai fazer um É. fotona e a gente vai ver se você gosta ou É. não, né, E olha Marcela? que a tecnologia do Fotona, hoje, a gente tem um grande centro de treinamentos, né? Então, uma tecnologia muito mais exclusiva que é para acontecer pouco sobre isso. A gente está falando aqui para não citar outras marcas, que é o que Uhum. a gente mais recebe. Ah, fiz tal tecnologia e não gostei. E hoje o Fotona tem esse centro de treinamento justamente para isso, para qualificar o médico que adquiriu aquela tecnologia. Então, além de ser exclusivo para médicos, não é qualquer médico que pode ter um fotona, Uhum. né? E claro que eu faço fotona melhor do que eu fazia um ano atrás. É estudo. Eu tô no meu quarto treinamento dentro de um ano. Olha isso. Quando eu cheguei aqui, a doutora Viviane estava falando que ela estuda de manhã, de tarde, de noite, fotona o tempo inteiro. É Então, verdade, a quando gente vocês estuda. têm um fotona, se você realmente estuda, você não precisa de outros equipamentos? Não, Não. hoje é que eu Fala já da tô sua na experiência. dermatologia há muito tempo, então Aham. eu tenho outros equipamentos. Para quem está começando hoje, você trata tudo com fotona. Você trata cabelo, você trata vaso, você rejuvenesce, trata cicatriz de acne, trata vasinho de perna. Então, assim, imagina o quanto isso gera de estudos para a gente poder dominar a técnica. É como você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Não tem como, não é da noite para o dia. Assim, são noites e noites de estudo árduo. Mas eu acho que, assim, começar um consultório, se você tem um fotona, você resolve praticamente todas as queixas do seu paciente. Bom, eu tenho uma queixa. Aliás, hoje eu vou sair daqui dessa live e já vou ali na sala do lado, porque eu vou fazer hoje Microcore. um fotona. Qual que eu vou fazer mesmo? Microcore. É o Microcore. microcoring. Aqui, olha, depois eu vou mostrar para vocês. Vou registrar tudo, tá? Amanhã pode ser que esteja mais inchadinho, mas para tratar essa região dos olhos. E aí, tem gente que fala, ah, mas para essa região dos olhos, o melhor mesmo é CO2. Existe isso? Eu não acho. Hum. Até pegando o assunto anterior de outras tecnologias, eu não tenho e nunca tive outra tecnologia que não fosse fotona, né? Então, assim, tem pessoas que. Viviane tem uma história, uma carreira consolidada, impecável, ela já passou por muitas tecnologias, tem, e ela fala que o fotona é melhor. Eu tive o privilégio de poder abrir a minha clínica e escolher qual eu queria ter. Uhum. Então, assim, por que você escolheu fotona e não o CO2? E aí a gente entra nessa parte aí. Qual que é a grande diferença? Tecnologia, pós, É, por exemplo, hoje eu não resultado. poderia fazer um CO2 de jeito nenhum, porque amanhã eu não poderia ir para a TV É, depois de um procedimento de CO2. não Aliás, não conseguiria. poderia nem fazer fora de um centro cirúrgico, é isso? Não, dá para fazer Pode fora. fazer, É. mas é Mas eu acho que o dolorido. principal é dolorido, mas o pós é muito feio e eu acho que tem um risco de hipercromia na pele brasileira muito grande. Porque, assim, o que mais me encantou, eu tenho fotona, o meu primeiro fotona eu comprei há 8 anos atrás. Foi pensar que era uma tecnologia europeia, que todos os estudos foram desenvolvidos baseados, né, em um armamento de guerra, então é um Militar. aparelho militar, é muito robusto. E o que eu acho, tem um centro de pesquisa na Eslovênia. Quando você tem uma ideia, nossa, essa ponteira podia fazer isso, isso, isso. Tem gente estudando para desenvolver aquela ponteira. Então, eu acho que assim, você ter pesquisadores ao seu lado para poder cada dia mais desenvolver uma entrega maior para o paciente, gente, isso já me encanta, né?
Apesar de nos solicitar absurdo, muitas noites de estudo, Porque mas você escolheria o CO2 se você tem fotona. e Se você até vai ter um pós melhor, um resultado melhor, Não, não faz menos sentido dor, nenhum. não faz sentido nenhum. Então, o CO2 é uma boa tecnologia? Sim, já foi, Já foi. né? e Porque eu tô entendendo, não fica obsoleto? não, ele só se moderniza. 60 anos, né? E É. você consegue ter uma máquina de 15 anos atrás e fazer as mesmas coisas hoje. Então, eu te vendi um protocolo há 2 anos atrás que não é pior do que eu te vendo hoje. Não preciso todo ano lançar uma nova, uma nova, uma nova, não. Mas aí, com Fotona, vocês fazem cursos, estudam, novos protocolos vão surgindo com De... aquele mesmo equipamento. Novas Exatamente. ponteiras O vão Novas nome ponteiras. é o surgindo. mesmo, mas os protocolos e as ponteiras são Não, tem novas e vão muitas. ficando cada vez melhores, E é os isso? pacientes ficam até assim, quando você tá, nossa, dá ponteira PS03, PS01, FS01, que nem o que você vai fazer hoje, o microcoring. O que que ele é? Já fala, pequenas perfurações. Então, num único disparo, você faz 81 perfurações num único disparo, precisas, e tem muita ponteira robótica também. E aí, aliado a isso, você pode fazer um drug delivery. Então, você está fazendo um tratamento 2 em 1. Eu acho que eu tenho essa ponteira há uns 7 meses, assim. Então, eu acho que não tem um paciente que não fique satisfeito. Existe um pós? Existe, mas você consegue disfarçar com uma base. A gente orienta a dormir com a cabeceira mais elevada para não edemaciar, mas não é uma coisa assim, você não vai virar outra pessoa, não vai ficar horrível, né? Como CO2 fica bem feio. Ó, vocês vão ver amanhã, né? Como a gente está falando para mulherada, principalmente homens também, eles são bem cuidadosos com a aparência, e aí a ideia aqui é tirar as dúvidas. Eu acho que a questão é escolher um bom profissional, um bom médico com equipamento que é o que existe de melhor no mercado. Exatamente. Pelo que eu estou entendendo de vocês, é Fotona. De tecnologia é o que a gente tem de mais moderno, né? Como a gente Sim. fala, é Ferrari. Agora, como é que a gente escolhe um bom médico que usa Fotona? Tem Hum. algum critério? Confiança, assim, se aquele médico já te trata há muito tempo, você tenha confiança nele que ele vai te entregar o melhor e não te empurrar o desnecessário. E Eu, só médico trata com fotona? só médico. Na Hoje a verdade, gente, só vende fotona para para médico. médico. E Se uma você coisa vê que um não médico, alerta, não é, está correto. não, Pode não não ser é o fotona. fotona, né? Não é o Ou fotona. falso. É, Não é fotona. Porque tem de tudo, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Sim. Fotona tem que ser com médico. é. Precisa ser com médico, a conduta precisa. Hoje o centro de treinamento é com fisioterapeutas, então são meninas extremamente treinadas e estudaram para isso. Uhum. E a conduta do que vai ser feito do diagnóstico sempre com o médico. Então eu falo, a gente não é nada sozinho. E aqui mostra muito isso no centro de treinamento. Então é a junção da clínica do diagnóstico com a mão do operador, ele é operador dependente. E você até comentou algo sobre os homens. Hoje, na minha clínica, a maioria dos meus pacientes são homens, porque eu trato cabelo, mas a maioria dos pacientes que fazem fotona são homens também. Homem não gosta muito da parte de injetáveis, tem Uhum. medo, homem é medroso. Mas também tem o grande preconceito com isso. Quando eu falo que eu entrego um estímulo de colágeno, que ele não vai mudar o rosto dele, que é indolor, o fotona é perfeito, porque ele vai fazer um laser. Ele vai Uhum. fazer um laser, ele não vai ter um grande pós, ele não tá aplicando nada, não quero preenchedor, coisa de mulher, ainda tem esse grande preconceito. Então, quando eles entendem o que é o fotona, eles querem fazer de qualquer forma. Mas realmente fotona entrega pra gente um resultado muito, muito bom, porque ninguém mais quer ficar com o rosto completamente diferente. Já é sabido que não é bonito. Não. Bonito é a beleza natural, né? E o fotona, ele simplesmente vai devolver aquilo que o tempo foi levando e a gente foi E perdendo. vai Realçar. prevenir, que eu acho que Prevenção. é o principal, né? Então, assim, o prevenir. Você não precisa fazer um fotona 4D quando você está prevenindo, muitas vezes. Então, assim, você
escolhe uma ponteira e você vai alternando essas ponteiras. No meu consultório, eu faço muito isso, porque muitas pacientes não querem ter 9 passos de skincare das coreanas. A gente planeja uma sessão de fotona 1D ou 2D a cada 2 meses ou a cada mês, e as pacientes estão sempre lindas. Então, eu sou muito do perfil da prevenção, né? Prevenir é muito melhor do que corrigir, demanda menos tempo, menos dinheiro. Então, eu acho que assim, que o Fotona te permite, eu posso ficar muito feia, ok. Não, ai, doutor, eu tenho um evento amanhã, não posso ficar feia. Também a gente vai tratar, então eu acho que isso é sensacional. E é um olhar, é muito artístico, embora seja uma tecnologia diferente de um preenchedor, que eu sou bem artística, assim, eu gosto, é uma coisa que eu adoro fazer avaliação. Você consegue fazer isso com uma tecnologia, não é uma receita de bolo. Aonde eu vou passar mais a ponteira? Onde eu quero tracionar? Onde eu preciso abrir o olhar? Não preciso. Definir o contorno, mostrar a mandíbula. É muito artístico, né? Inclusive, onde eu posso consumir gordura, onde eu não posso, não é passar demais aquela tecnologia. Você pode derreter um rosto. Então, precisa do olhar artístico e entender o que aquela ponteira faz e até que ponto ela faz também. É muito importante Ó, isso. se tiver médico assistindo, também a importância de corre pra cá, Vem vem pra estudar. lá, vem estudar, porque você realmente precisa ficar por dentro aí das novas possibilidades, né? A gente tá falando de microcoring que eu vou fazer daqui a pouquinho. Esse é um procedimento que a gente pode fazer apenas nessa época do ano, inverno, ou eu posso fazer o ano todo? O ano todo. Pode fazer O o ano ano todo. todo. Essa é a grande vantagem do Fotona também. A gente não precisa esperar. Até porque eu sou do Mato Grosso, onde o inverno não Verão, existe, então eu verão o não ano poderia inteiro. ter essa ponteira. Então, não, pode fazer o ano inteiro. Né? Essa experiência. Maravilha. Também faço o ano inteiro. Tá, e essa ponteira é pro rosto. Pode fazer no corpo também. Pode fazer no Pescoço, corpo também. estrias, tudo. Aquelas ruguinhas do joelho eu faço bastante, que as pacientes ficam muito incomodadas. Gente, olha que Tudo coisa do boa. Fotona é muito versátil, Aham. né? Então a gente tem muitas ponteiras com vários tipos ali de laser dentro da máquina que a gente vai fazendo o uso conforme a necessidade do paciente. Então, é completo. Antes de vir pra cá, eu até postei no Instagram, eu fiz mais uma sessão do meu laser íntimo, né? Então, já tô indo pra terceira sessão agora, que é maravilhoso também, com fotona. Sim. Totalmente indolor, né? Que máximo. Eu fico feliz. Agora, eu fiquei encantada, queria tanto que vocês pudessem ver. Deixa eu mostrar pelo seu Instagram. A doutora Marcela estava mostrando os resultados de tratamento que ela faz com fotona em cabelos. Gente, não é até emocionante, doutora Viane? Super emocionante. Eu fui para lá há 15 dias atrás, fiquei 3 dias na clínica da Marcela e eu presenciei isso, assim, vários pacientes, coincidentemente, foram no retorno nos dias que eu estava lá. Eu confesso que eu fiquei super emocionada. É muito lindo de ver. Vamos ver, meninos, vê se dá para aparecer, se dá para mostrar aqui. O Yuri, Deixa né? eu ver. Por essa câmera, talvez? Sim. Queria mostrar aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é foto, né, Má? É foto. Quer o vídeo? Olha como ele tava. Olha como ele tá agora. Olha aqui, que impressionante. Depois de quanto tempo isso, Má? 6 meses. Olha isso. 6 meses. Olha como era. Gente, é assim, se eu visse pelo Instagram, eu ia falar assim, será? É montagem. Será que isso é montagem? Não é possível. Mas eu tô aqui com essa maravilhosa e é verdade, né? E que incrível. E por que Esse caso também esse é mais Esse caso impressionante. aqui é impressionante. Esse caso aqui é de um adulto, tá? Aquele Olha aqui. paciente. Você viu ele. Vi. Olha aqui. Olha como tava. E por que dá certo e por que funciona? Porque ela usa fotona. Aliás, você só usa fotona. E porque você estuda muito, né? Diagnóstico correto, o mesmo Fotona não é para todo mundo, nem em quantidade. Maravilhoso. Opa, Opa. deixei com áudio. Você falou que o diagnóstico é individualizado e o tratamento também é individualizado. 100%. Muitos médicos acabam entrando em contato comigo perguntando, doutora, o que você faria nesse caso? E eu falo, eu não sei. Enquanto eu não converso com esse paciente, não examino esse paciente, eu não sei o que eu vou passar. Porque conta muito, claro, o diagnóstico dele, o nível de doença que ele tá, mas principalmente o estilo de vida também muda.
Tem pessoas que não moram no mesmo lugar, não têm a mesma condição, tem pessoas que trabalham à noite, outras trabalham de manhã. Então, a gente tem que adaptar todos esses tratamentos, porque eu falo, o melhor tratamento é o tratamento que o paciente Paciente faz. fazer. Não adianta eu passar algo e ele não fazer, eu não vou ter resultado. Uhum. Então, a gente tem que individualizar sempre, pensando em qual procedimento eu vou passar para aquele caso, e eu tenho sempre a certeza do resultado que eu vou dar para o paciente. Eu me sinto muito segura no cabelo, tratando o cabelo, porque eu sei o que eu espero com a tecnologia que eu tenho, com a minha conduta e com o meu diagnóstico. Isso é muito importante. É impressionante. O resultado que você oferece para os seus pacientes é E é lindo. algo É como eu novo. falei, é emocionante, novo e lindo, né? Lindo. Agora, a gente estava falando de resultado em corpo. Estamos vivendo uma era onde tá todo mundo magro, graças às canetinhas, né? É uma febre, tanto a Monjaro quanto a Ozempic, mas acho que a Monjaro chegou ainda para provocar um pouco mais desse Sim. processo de emagrecimento acelerado. Com isso, eu tenho conversado com muita gente, tenho visto muita gente flácida. A gente já vê a flacidez no rosto, mas vê a flacidez no corpo também. E aí, para isso tem jeito? Não, tem. Dá para. Tem o Fotona, tem um protocolo exatamente para corpo, independente das canetas, porque eu trato muita paciente pós-parto. Então, assim, eu acho. Flacidez no geral. Flacidez no geral e gordura localizada, porque na verdade são três ponteiras, são três passos, e aí você tanto melhora a gordura, como melhora a flacidez de pele, como melhora a drenagem da região. Então, assim, você fez hoje como paciente, Ah, né? eu fiz Ah, minha você fez? Você fez barriga. Fez. barriga? Sim, fiz. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu tenho dor com tudo, então eu sou medrosa, eu amo fotona, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer muita coisa que dói. Então, quando eu vi, eu falava, será que esse procedimento vai doer? E aí as meninas falaram comigo, não, você precisa fazer, a gente tem que sentir. E foi assim, tranquilo, 20 minutos. O resultado já foi imediato. Claro que a gente não faz somente uma sessão, mas em uma sessão, imediato. O antes e depois eu vou mostrar depois para as pessoas como ficou minha barriga, mas assim, um resultado imediato de flacidez impecável mesmo. É uma tecnologia que a gente consegue tanto ter a queima de gordura, tanto tratar a flacidez. Agora você vê como é importante isso tudo, porque quando a gente para pensar, como é que você trata a queima de gordura? Você tira a gordura, vai sobrar pele, mas ao mesmo tempo trata a flacidez Mas com a mesma isso máquina, na né? verdade, mas as ponteiras são diferentes, porque na verdade o Fotona associa dois tipos de laser, o Nd:YAG, né, o dímio, e o érbium. Então, você pode assim, não necessariamente passar a primeira vez o neodímio ou a T-Runner, que é o érbium, você vê o que o paciente precisa mais. Então, assim, você consegue tratar isso junto e até no meu consultório eu tô fazendo algumas coisas preventivas. Vou começar a usar a caneta. O paciente já faz uma sessão onde eu palpo e vejo que aquela área mais frágil, o paciente que já teve filho ou o paciente que fez lipoaspiração, porque querendo ou não, você tirou muita gordura, tirou a sustentação. E aí a gente está fazendo tanto para rosto quanto para corpo. Faz um tratamento previamente o paciente usar, que é o mundo ideal, e os estudos mostram, a cada 4 a 6 quilos o paciente repete a sessão. Então dá sim para emagrecer. E fora que assim, lipedema é uma doença nova, mas que os pacientes, né, hoje a gente sabe diagnosticar e tratar. E as canetas, elas auxiliam muito no tratamento. Então, assim, não tem como você fechar os olhos e falar, não, não use a caneta. Não, eu acho que a nossa função é exatamente essa: fazer uma boa anamnese, conhecer muito bem o seu paciente, que horas acorda, que horas dorme, o que que ele faz, se faz esporte, se não faz, hábitos de vida, convencer os pacientes que hábitos de vida são muito importantes para diminuir a inflamação, mas não ir no caminho contra uma coisa que é uma realidade e que melhora diabetes, melhoram várias coisas. Mas vai ser a sentença de que ele vai ficar envelhecido, flácido? Não, não é. Que bom, então pode emagrecer com tranquilidade, usa sua canetinha, mas corre para fazer um tratamento com fotona.
que tanto vai auxiliar na queima daquela gordurinha que talvez fique, a teimosa, né? Porque Sim. às vezes a gente emagrece, mas tem uma gordura localizada, e aí para melhorar a flacidez de pele. Exatamente. Sensacional. É. É impecável. Doutora Viviane falou que tem, até porque está na profissão há muitos anos, outros equipamentos. Se você fosse começar hoje, como Marcela? Não, eu investiria no Fotona, porque você não precisa ter um aparelho para cada coisa. Pense, isso você tem um ganho de espaço físico, e você não vai ter que investir em várias tecnologias que, assim, hoje até em curso de gestão você vê, um aparelho de corporal, ele vai morrer em 2 anos. Como assim? É muito pouco tempo. E de facial, em média, de 3 a 5 anos. Gente fala de morrer porque a tecnologia fica superada. Ah, na verdade, a própria empresa lança um outro aparelho ou outra empresa com uma mídia mais agressiva que os pacientes te solicitam, né? Hoje eu tenho anos de, né, muitos anos de experiência, o paciente, você não vai comprar X tecnologia que tal blogueira fez? Não, não vou, porque eu fui ser paciente, fiz as 3 sessões, é super dolorido e eu não vi resultado. Então, assim, mas quando você é mais nova, você, né, acaba e na época não tinha o Fotona. Então, Uhum. assim, você acabava comprando uma coisa para uma coisa para, né, uma tecnologia para uma coisa, aí outra para outra coisa. E eu acho que até vale falar para vocês, né, a gente não tem nenhum conflito de interesses, que eu também acho isso muito importante, porque o Fotona é uma empresa super séria, então o que eu paguei, você vai pagar. A gente está aqui porque a gente tem um vínculo, a gente gosta de vir no centro de treinamento, então não tem isso, a gente não está vendendo Fotona, não é o caso, Uhum. porque nós nem somos vendedoras, Não. É né? A orientar, gente né? está mostrando a nossa experiência que para a gente deu muito certo e que nosso grau de satisfação dos pacientes é Porque eu acho alto, que isso né? também deve pesar para uma médica, né? Você deve ficar constrangida de oferecer para um paciente um equipamento que de repente não vai dar o resultado É, que ela Exatamente. gostaria, que na ela verdade, a espera. Deve ser gente não. Eu horrível, tenho né? certeza absoluta que nem eu e nem a Marcela fazemos isso. Pois Tanto é. é que antes de eu comprar, eu sempre vou ser paciente na clínica de alguém que Uhum. já comprou, Exatamente. para eu ver o nível de dor, nível, qual é o resultado. Porque eu vi isso porque eu fiquei com a Marcela. O dinheiro do paciente é igualzinho o nosso. Então, assim, a gente também pensa e tenta adaptar ao que o paciente pode e não falar, ai, é isso, tchau. Se você Para não tem esse você dinheiro, não não vou dá. te tratar. Não, tem Não, outras a formas. gente vai Uhum. dar um jeito pro É. paciente, porque não, a gente não tá falando só de estética, a gente tá falando de saúde mental, de bem-estar. Isso impacta muito. Então, a nossa, né, especialidade é muito É. gratificante. A gente ama o que a gente faz. Então, a gente quer que todo mundo melhore, a gente dá o sangue, né? E a Literalmente. principal coisa quando a gente está aqui falando com você, vindo aqui, hoje o Instagram é uma grande ferramenta, é levar informação. Porque a informação ruim também está ali na internet. E como tá, E né? levar informação e é muito triste quando o paciente é enganado. Não é só perder o dinheiro, às vezes ele causa o mal, ele vem com outras coisas, assim. E a gente falando que ela tem outras tecnologias. Eu vim de um lugar de privilégio de abrir minha clínica, mesmo especialista em cabelo, e eu podia escolher qualquer tecnologia para abrir minha clínica. Quantas eu quisesse, eu poderia escolher. Eu saberia que eu ia ter retorno. E eu pensei e escolhi somente Fotona. Eu não tenho outra tecnologia que não fosse Fotona. Então, se não fosse a melhor, pra Você não quê? teria também esses resultados maravilhosos que você Não. tem. Então, eu poderia, eu falei, qual que eu quero? Uhum. Eu quero Fotona. Qual que é a melhor? O Ricardo não queria me vender. Não queria me vender. Você vai começar agora, já vai começar com Fotona? Eu falei, pra que eu vou começar com uma inferior É. se tem a melhor? Uhum. Eu prefiro. A clínica não é gigantesca. Eu preferi começar com resultados, com boa tecnologia. Não adianta você ter uma clínica de 2.000 metros quadrados se você não entrega resultados, se você não tem tecnologia, se você não presta atenção no seu paciente. Você falou sobre as canetas emagrecedoras, que também cai muito cabelo, né? E o Fotona na queda capilar é outra coisa que hoje é o que eu mais passo para os pacientes. Então, assim, a gente vai adaptando a realidade de cada pessoa. A caneta faz a queda de cabelo e aí é bom fazer a prevenção ou deixa cair e depois trata? Como é que é? Então, na verdade, não é a caneta que faz cair cabelo. Qualquer emagrecimento, qualquer déficit calórico que a gente faz, acaba caindo cabelo. Então, bom, já uma dieta restrita ou você faz uma cirurgia de redução,
vai cair o seu cabelo. E o que que o corpo entende? Tá faltando nutriente, alerta. Qual é o menos necessário, qual o órgão menos necessário pra gente sobreviver? Cabelo. Então, ele é o primeiro a sentir. Eu falo que o cabelo é o maior marcador de saúde do nosso corpo. Se ele tá caindo, algo está errado. Não é culpa do cabelo. Pode ser uma alteração de laboratorial, pode ser uma doença autoimune, pode ser alteração de os exames mesmo de hormônios, por exemplo. E quando a gente fala no fotona, nesses casos, a gente precisa repor nutrientes desses pacientes, porque ele não está se alimentando corretamente, está fazendo um déficit, e ao mesmo tempo, esse déficit causou o quê? Inflamação no couro cabeludo. Então não adianta, às vezes, eu só repor o que está faltando. A inflamação continua. E aí a gente entra com fotona, já prevenindo, tirando essa inflamação, Porque ele causando. também tem uma ponteira para desinflamar o couro cabeludo. Exatamente, a gente causa regeneração nesse local, no couro cabeludo, que também é pele, né? Precisa ser cuidado. Então, a gente causa regeneração, tira a inflamação, além de abrir canalículos no couro cabeludo e entregar também medicações com fotona. Então, eu falo assim, eu faço muito microagulhamento em terapia regenerativa. O fotona é 2 em 1. Eu faço terapia regenerativa e entrego medicações dentro de um procedimento. Então, assim, é muito bom para tratar quedas de cabelo no geral, não só pós-Monjaro, Ozempic, emagrecimento, De forma geral, né? de forma geral. Porque Covid, Covid, Também cai dengue. cabelo, né? Nossa, Depois que eu tive muito. Covid, eu perdi muito cabelo. Ainda Lá bem que tá uma voltou. dengue que, assim, Qualquer infecção, se for muito Mas eu acho forte, que pode fazer queda de dengue cabelo, né? Dengue também, né? é que mais nossa, cai, dengue, né? lá na minha região tem bastante dengue. A gente tá chikungunya agora também, tá muito forte lá. E assim, cai desesperadamente, desesperadamente. Então, assim, tem que ter paciência, tirar a inflamação, individualizar aquele caso, repor o que precisa repor. E assim, toda doença capilar é o quê? Inflamatória. Então, tem que entrar algo pra tratar aquilo ali, senão vira uma bola de neve. Olha, gente, a conversa tá maravilhosa. A gente tá falando de rejuvenescimento. O que eu tô ouvindo dessas duas médicas tá me deixando muito claro que a gente precisa tomar muito cuidado. A rede social hoje, ela tem muita informação, como a gente ouviu da Marcela, mas ela tem desinformação. E às vezes a gente vê uma blogueira, e desculpem as influenciadoras, vocês são maravilhosas, têm um papel super importante, mas às vezes divulgando algo que elas também nem conhecem, né? É muito comum que a gente receba, quando é uma comunicadora, uma blogueira, uma influenciadora, presentes. Ah, você vai fazer uma sessão de tal equipamento, de graça, e aí, em troca, você faz um post. Então, você que não é influenciadora e que é influenciada por tudo isso, presta muita atenção, porque você não é cobaia, né? E aí, como a gente ouviu ainda há pouco, você pode ter visto uma blogueira com uma pele lindíssima falando de uma tecnologia tal, que talvez tenha dado certo para ela, mas talvez você vá fazer numa pessoa também que não está lá capacitada para olhar a tua pele do jeito certo e cuidar de você da forma correta e te prejudicar. De uma forma que pode ser até irreversível. Então, toma cuidado. Você não é cobaia. Tem que prestar muita atenção nisso, né? E infelizmente, hoje em dia, cada passo é muito, eu acho que é milimetricamente calculado, né? Eu acho que isso a gente vê muito. Por quê? Não é possível uma pessoa, nossa, nem tem experiência, ela já está divulgando um aparelho, né? Assim, ou o aparelho nem tem Anvisa ainda. Então, assim, Exatamente. não tem como, né? E eu fico, assim, com pena dos pacientes, porque eu atendo isso. Tipo, cirurgião plástico com mais seguidores. Aí eu falei, mas você conhece alguém que fez a cirurgia? Então, assim, com certeza, você quer uma indicação médica? Pergunte para um médico da sua confiança. Ou veja as suas amigas que fizeram e que deu certo. Porque eu acho que, assim, o Instagram é ótimo, a gente informa muita coisa, dá muita dica, mas eu acho que para você escolher um procedimento que você não viu ninguém, só porque tem uma propaganda no Instagram e uma cirurgia, então, nossa, mas eles têm, sei lá, 200 mil seguidores. Gente, não significa nada, Nossa, né? essa situação é muito séria, né? E eu penso diferente, quando lança uma tecnologia nova, eu não quero ser a primeira. Eu vou ser a Uhum. cobaia. Nossa, lançou, doutora, compra porque eu quero fazer esse lançamento. Calma aí, você vai testar em você? Deixa alguém fazer, deixa ficar consolidado. E quando a gente fala de fotona, são 60 anos. Não é uma coisa que chegou agora. Ele foi melhorando, se atualizando, não mudando a tecnologia, o nome sendo outra coisa. E é isso, o Instagram tá aí para levar informação. Quando eu falo levar informação,
Não é pra ele vir até mim. Ele entender quem tá tentando passar ele pra trás, porque o Instagram atinge pacientes que estão 2.000 quilômetros longe de mim. E Uhum. quanto mais a gente tem informação, quanto mais médicos diagnosticando corretamente, mais eu tenho paciente também. Não Mas tem tem que tomar concorrência. cuidado, inclusive, com médicos. Também, claro. Eu costumo dizer assim, né? Tendo gente ruim Eu pra todo apresento um lado. programa e eu entrevisto um médico por dia. E eu, com tantos anos de experiência em entrevistar médicos, já tenho 16 anos que eu faço o programa, eu já percebi que tem o médico que é maravilhoso, que fala bem, aliás, como vocês, que são maravilhosos e falam bem, são É. estudiosas, mas tem o médico que fala bem e não estuda absolutamente nada, só fala bem, né? É aquele marqueteiro de plantão. Uhum. E tem aquele que não fala bem e é excelente médico. Então a gente tem que Muitos. tomar muito cuidado. Não dá para ir por Instagram. Não dá para. Ah, esse tem muitos seguidores. Não dá para ir. Ah, esse é especialista. Veja se é especialista. A gente tem, por exemplo, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Checa, né? Sim, Veja a referência, pergunte para outro médico, pergunte se conhece, isso tudo é muito importante, é muito né? importante. E essa questão dos equipamentos que vocês trouxeram hoje, eu acho que é fantástico, porque a gente não pode ser cobaia, né? E você falou, poxa, acabou de lançar, não tem nem Anvisa, não tem nem autorização. Vou testar em mim. Eu lembrei agora de umas fotos que eu recebi outro dia de uma prima minha, que levou a filha de 14 anos para fazer uma depilação com um laser, não sei qual. A coitada da criança, porque 14 anos é uma criança. Toda queimada, meninas, mas toda queimada, toda marcada, a pele toda em carne viva. Que dó que me deu, fiquei com o coração apertado. Mas por quê? Porque foi, Conduta errada. É que, né, infelizmente, está na tendo uma propaganda X. banalização, né? Os Muito pacientes triste. acham assim, até que a complicação ocorra, é só um laser. Não, gente, é um laser, é uma arma, né? É muito sério. E não só isso, como um preenchimento. Ah, vai sair. Gente, hoje já tem estudos que que um preenchimento de olheira não sai em um ano, né? Às vezes o paciente, 4 a 8 anos depois, ele ainda pode ter ETIP, que é edema transitório intermitente, e que se ele teve uma sinusite. Então, assim, todo procedimento tem uma seriedade. Escolha um médico que vá tratar sua complicação do mesmo jeito que ele te indicou o tratamento, né? Porque, Essa é a assim, grande é, diferença. você tá 24 horas para um paciente melhorar. Não, Uhum. você pode ter efeitos adversos, óbvio, né? Quem faz muito pode ter, mas como você vai lidar com isso, Conduzir né? aquilo. Conduzir, porque eu atendo muita complicação, muita. Não, eu falei, gente, com certeza aumentou o número de pessoas fazendo, né, com profissionais não tão A capacitados. gente tem visto até na mídia, né, gente? Não só complicações que são tratáveis, mas Morte. complicações que chegam a óbito, né? É. Então é muito triste, é muito sério. Vamos tentar fazer um esqueminha para quem tá em casa? Aliás, se você tá gostando da live, comenta aí, manda um joinha, manda coraçãozinho, compartilha. Você sabe que se você atua aqui na live, mais pessoas podem assistir, né? Ai, Então a não gente guarda vai isso para adorar, né, você, não. Então Marcela? vamos divulgar. Mas vamos tentar fazer um esqueminha assim, para quem está assistindo, o que é que a gente precisa saber para ter uma pele bonita, para ser uma. Vamos pensar em mulheres primeiro, mulheres Ok. bonitas, com rosto saudável, diríamos assim. A primeira coisa é o básico. Comece pelo básico. Uma boa alimentação, noite de sono, hidratação. Tanto do beber água quanto no dia Filtro a dia. solar. E filtro solar. Eu falo que não precisa de nada mirabolante se o básico é feito de forma correta. E precisa ser feito. Não adianta você fazer também um monte de laser se você não usa um protetor solar, se você não tem uma pele hidratada. Inclusive, quando você tem a base forte, o seu procedimento fica muito melhor. Então, assim, qual o grande segredo? Começa pela base. Começa pela base. Não vejo também, a gente tá falando que banalizaram muito as tecnologias, mas os produtos também. Eu vejo gente gastando 3.000 reais de skincare, não sabe que horas que tem que passar tal produto, não precisa. Aliás, tem criança usando, fazendo Hum. skincare, né? É, E agora já é sabido que tem muitos que têm hormônio, que isso adianta muito a entrada na puberdade, puberdade. né? Aí Exatamente. fica aquela menina que entrou cedo na puberdade, baixinha, parou de crescer, e com Exatamente. outros problemas, inclusive de ordem psíquica também, né? E a sua dica? Que dica que você daria? Não, as mesmas, lembrando que
alimentos inflamatórios degradam o seu colágeno, então se você puder evitar doce, porque ele faz uma reação que chama glicação e vai degradar o seu colágeno. Então a balança não vai fechar, você estimula de um lado, degrada do outro. Então a alimentação é exercício físico, noites de sono e felicidade. Eu acho que são coisas assim que são muito importantes, que não vai ter nenhum procedimento que se você não colaborar. Eu sempre falo para o paciente, você me ajuda a te ajudar. Não é? É, Não tem como. não fazemos milagres, né? Não, eu acho, mas assim, eu só posso usar, só tenho como usar 2 itens. É uma limpeza adequada, ou, né, ou até uma hidratação, eu acho que até mais hidratação e filtro solar. Eu acho É que a é tríade. fundamental. É o mais importante. Ainda É, mais no e Brasil. limpeza pode ser, né? Se a pessoa não quiser usar um sabonete específico, faz uma espuminha na mão e aplica. Não é um Tirar a prato para camada tirar a protetora. gordura. Não, é para limpar suavemente. Eu amo cleansing oil, porque você, assim, pouca fricção. Passa um cleansing oil, lava com água, passa um hidratante e um filtro solar. Só quero É. usar um produto. Compra um filtro solar com As pessoas hidratante. confundem muito oleosidade com hidratação também, É. né? E hidratação é muito importante. E acaba também a pele dando efeito rebote por falta de hidratação. Então, assim, hidratem a pele e passem protetor solar. O melhor tratamento que existe é a prevenção. Não existe nada que previne melhor do que protetor solar. Não, é o Maravilha. melhor anti-rugas, é o filtro solar. Vocês falaram de alimentação. Suplementação faz diferença? Só se faltar. Só se faltar. Mas qual suplementação? Não sei, porque também tá banalizado. Todo mundo quer tomar tudo, Eu sou bem né? do Vê menos é lá, mais. menos é mais. Eu acho que tem que ser individualizado também, então comprar suplementação da farmácia, isso é muito famoso em cabelo, gummy hair, vitaminas para Uhum. cabelo, então o Colágeno, que ácido você precisa, hialurônico. sua queda é a mesma que a minha, mas eu tô com uma doença autoimune. Você tem uma baixa ferritina, vai resolver a doença autoimune? Não. Então, assim, eu sempre peço exames. A clínica do paciente é muito importante. A clínica é soberana, tá acima de tudo. E eu reponho o que falta, né? Perfeito. E claro, tem silício, antioxidante também, que aí entra mais na beleza, que também auxilia muito a gente estar melhor e atingir melhores resultados. Mas assim, suplementação por suplementar, Não, para que por isso você que eu acho que passa. é importante o médico, porque tem casos que os pacientes tomam a quantidade de proteína adequada para o peso dele. Não, ele não precisa tomar colágeno, mas tem casos que o paciente ingere pouca proteína. Ele é vegano, então, daí nesses casos eu acho super importante, ainda mais se ele vai fazer um tratamento que vai estimular o colágeno. O que é o colágeno? É uma proteína. Se ele não tem a proteína, ele não vai formar o colágeno novo. E adianta você tomar quilos e quilos de colágeno sem estimular o fibroblasto? Eu dou um exemplo que eu acho assim, que todo mundo entende. O que é o colágeno? É o cimento. O que é o fibroblasto? É o pedreiro. Os pedreiros com a idade vão se aposentando. Aí o que os lasers, os bioestimuladores servem? Um incentivo. Não aposenta. Não para. Trabalha mais Trabalha um 4 horas por dia, diminui a carga horária ou aumenta a carga horária. Então, assim, como você vai saber isso se você não conhecer o seu paciente, o que ele come, Eu o que amei. ele Médico não precisa come? conhecer. Adorei essa Né? Eu explicação também lúdica, né? A amei. gente já viu a Vou usar historinha. agora, eu vou te copiar. Não, Maravilha. Eu também te copio. Estão copiando uma outra, mas porque são duas realmente excelentes. Antigamente a gente falava muito de botox preventivo. Existe isso ainda ou caiu por terra e hoje, por exemplo, uma tecnologia substitui? Na verdade, não é o botox preventivo, mas uma paciente que tem uma expressão muito importante. O que a gente tem que pensar? Que a gente tem poucos músculos elevadores, é o frontal e o mentoniano, e muitos músculos depressores. Então, eu acho que, na verdade, não é um botox preventivo, é uma reprogramação muscular. Aí eu acho que é super importante. Em Então, assim, algumas pessoas ou em todas? não, então, os pontos não são os mesmos, mas dificilmente uma pessoa que malha não vai usar muito o platisma, que é um músculo inserido aqui, e que Fala do vai meu caso, ela fez botox em mim, né?
É, e para você ver que é de pessoa para pessoa. Tem pessoas, e também não tem idade para começar Botox. Não, Botox ainda é algo que não é 100% substituível, ainda é algo muito bom, que dá muito resultado, mas claro, se você associa a tecnologia, você usa menos Botox. sim, e também porque não é que o Botox para de fazer efeito, é porque o Botox trata a ação muscular. Eu sou um exemplo, olha o tanto que movimenta a minha testa, porque eu já tenho flacidez, né? Mulher na menopausa, sua pele vai afinar. Ah, então o Botox vai fazer o mesmo efeito que ele fazia quando eu tinha 30 anos? Não, então o que que eu tenho que fazer? Engrossar minha pele, melhorar a flacidez para eu poder usar a toxina com o mesmo efeito. Então, cada vez mais você está vendo. Não existe o tratamento perfeito, existe a indicação melhor para aquele paciente, né? Você Então, vê eu como acho que é Botox complexo, é né? importante, porque você vai reprogramar a musculatura de uma maneira mais suave e É. sem estigma, sem ficar congelado, né? As pessoas, quando a complexidade que a gente estuda, é, as pessoas deveriam pensar, por que que a gente estudou tanto? É à toa? A gente é besta de Uhum. ter estudado tanto? Não, é porque é complexo. Eu falo assim, quanto menos você sabe, mais corajoso você fica. A ignorância deixa você Uhum. muito corajoso. Então, por que que a gente não para de estudar? Porque a gente não quer causar o mal. E é tudo tão complexo, um botox pode te causar o mal. Então, cada detalhe tem que ser estudado, tem que ser pensado, e não existe receita de bolo para ninguém. Nem para tratamento de melasma, por exemplo. Nossa, piorou! Piorou. Que aí tem uma troca, né? Uma amiga passa para outra, eu Não, fiz é o isso, mais faz complexo. aquilo. É o É mais um complexo. casamento. Existe tratar melasma com tecnologia? Existe, com certeza. É o que eu mais trato hoje na clínica, principalmente por morar no Mato Grosso. É sol em janeiro, é sol em julho, é sol em agosto. É muito quente e abafado, porque o melasma não é só o sol. Hoje a gente entende que o melasma é uma doença, envolve inflamação. Então, assim, a gente precisa de uma tríade de tratamento e de muitos fatores. Então, a tecnologia entra muito bem, entra muito bem os hábitos de vida dessa pessoa também. Então, é uma doença complexa demais. É É, a dor de muita gente. E hoje Não. o Fotona tem protocolos que ele consegue incluir essa tríplice, né? Ter esses três partes de pigmento, de inflamação, para conseguir dar o melhor resultado para o melasma. não, e pensar que o melasma é uma doença. E antes você achava que quanto mais descamasse, melhor é. Isso que eu sou apaixonada pela medicina, porque assim, sempre vai evoluindo. Hoje a gente sabe que é uma doença do queratinócito. Então, se a sua barreira cutânea mucosa não, se você não está hidratada, sua barreira está rompida, seu melasma vai piorar. Do queratinócito, do fibroblasto. Então, quando você melhora a flacidez, você melhora o melasma dos vasos e aí dos melanócitos. Então, assim, olha como é complexo. É por isso que não existe um tratamento, porque é uma doença de várias causas. E aí eu acho que hábitos de vida com certeza diminuir a inflamação, filtro solar oral. Outra coisa, né? A parte hormonal da É. mulher, o tanto que isso implica no melasma. E aí Uhum. eu penso, como um não médico vai tratar um melasma se a gente tem que entender de alteração hormonal, a complexidade de inflamação do corpo? Não tem como. É impossível, né, gente? Não, e começa desde como você passa o seu filtro solar. Todos os Aí é que pacientes tá. saem. De novo a questão da gente ser cobaia. Olha, minha amiga que está assistindo, você que está aí ligada nessa live, você não pode cair mais numa cilada como essa. Como é que você pode confiar a sua pele, que está com um problema sério, que envolve uma inflamação no seu corpo, que envolve uma disfunção hormonal, alguém que não estudou para isso, né? Não, é não. Queria eu que Não, tivesse Tem que uma ter receita, critério. olha, use esse creme que mas eu você acho vai que o ficar linda. principal Não, não é clarear o melasma, porque clarear não é não difícil. é. Qualquer pessoa é manter claro e pensando que o uso abusivo de alguns clareadores, você pode levar à morte do melanócito e o paciente trocar a mancha escura por uma mancha branca sem Hipocromia. solução, Aí começa a ter né? diferença que a sua pele tem um tom, você queima tanto ele, você mata tanto ele, que agora você tem mancha branca. Que Uhum, também não é bonito. Ninguém quer ter mancha nem escura e nem clara. com Tem que ser certeza. um tom uniforme da pele.
Eu tô aqui, peguei o celular porque tô acompanhando. Se você tiver alguma pergunta, faça sua pergunta agora. Vamos aproveitar a presença da doutora Marcela Britti, da doutora Viviane Reis, e aí você já tira esses grilos, né? Já fica mais ciente do que você pode, do que você não pode fazer, pensando aí na possibilidade de você se amar cada vez mais, porque a gente precisa estar bem. Se a gente não se amar, como é que a gente vai ser amado? Como é que a gente vai amar o outro, né? Não tem como. Não tem Hoje a como. autoestima, a gente fala muito sobre doenças mentais, e a gente se sentir bem, a gente ter vontade de levantar da cama, e de aparecer e conhecer novas pessoas e estar ali se sentindo bem, é muito importante. Porque a partir do momento que você não tá feliz com si, você não tem vontade de trabalhar, de ver sua família, de sair, Uhum. e você não tem grandes sonhos. Qual o sentido da vida se a gente não quer aparecer, não ter grandes sonhos e correr atrás daquilo? Então, hoje a gente se preocupava muito com outras doenças que também são importantes, mas o sentir bem, a saúde mental é o mal do século. Não, E com começa certeza. com a base, você se É. sentir bem. A nossa vida mora no nosso corpo. A gente não pode se esquecer disso. E Não, e é a cuidar da nossa saúde. responsabilidade também alinhar isso com o paciente, né? Porque hoje os pacientes também estão com um padrão que não, né, de filtro, que não é normal. E o paciente chega querendo fazer mil coisas. E A gente você tem tem que falar mais não textura. do que sim, muitas vezes, né? Saber Já falar o conversei não. com médicos que falam que tem paciente que chega e fala assim, doutor, eu quero ficar igual esse filtro aqui, né? Ó, a Valéria está pedindo, doutora Viviane, para você falar um pouquinho sobre alopecia androgenética. Nossa, eu tô como super especialista que eu posso falar, mas eu vou dar as vezes para Marcela, que é especialista em cabelo. Então vamos lá. Alopecia androgenética, que é mais conhecido como a nossa calvície, que as pessoas achavam que era algo do homem. E pelo contrário, a gente tem mesma quantidade em mulher. A doença mais comum quando a gente fala de doenças de cabelo, que a gente tem mais tratamento, eu brinco que é a mais fácil do consultório, mas quando você pensa no nome, né, alopecia androgenética, não tem cura, mas tem tratamento. E é algo que tem tanto estudo que hoje é muito fácil fazer o controle, mesmo não tendo a cura, os tratamentos estão mais acessíveis, com muito menos efeito colateral, e as respostas. O meu Instagram fala por si só, é o que eu consigo mais dar resultado para esses pacientes. Então, assim, alopecia androgenética, o resultado é rápido. É incrível. Não, eu falo, toda vez que alguém entra no meu consultório e eu vou dar o diagnóstico, eu falo, você tem o melhor diagnóstico que você poderia ter. Porque é o mais Porque a simples. gente já Que sabe a ótimo. causa, Em né? quanto tempo você acredita que a pessoa vai ficar satisfeita com a imagem dela? Depende muito Depende. do grau que a gente recebeu o paciente, É. né? Mas Em- 6 meses é a base. Não é que, eu falo sempre, não é que você vai ter resultados com 6 meses. Você pode ter antes. E também você não pode não ter um tão bom com 6 meses. Mas quando a gente pensa em tirar a inflamação do couro cabeludo, porque toda doença causa ali a inflamação, e você ter a estabilização da doença, não tem como ser em menos de 6 meses. Então a gente Não, e eu acho precisa bem tratar. legal você falar do teu protocolo, porque muitas vezes a gente fica muito restrita no tratamento domiciliar, no uso de medicações orais. E aí eu conheci a Marcela em Paris, já falando sobre cabelo, e aí eu vi alguns resultados, a gente criou uma afinidade muito grande, e hoje a gente vê como é importante também, e ela faz um protocolo de 6 meses, que são vários, assim, porque nesses primeiros 6 meses o paciente se empolga, ele abraça o tratamento. Então, muitas vezes, o tratamento domiciliar vai dar um resultado? Vai, mas vai demorar muito mais e não pode não chegar no mesmo lugar. E uma placa que tem no consultório dela, que eu achei maravilhosa. Tempo é cabelo. Então, assim, se você tem dúvida se o seu cabelo. E muitas vezes que eu acho que tem que ficar a dica, né, Marcelo? Porque não é, o cabelo não cai muito na alopecia androgenética, ele afina. E aonde ele afina? Ele afina aqui. E dificilmente a mulher se olha Se assim, Percebe? olha, né? né? E assim, É. eu tenho alopecia Eu tenho androgenética. alopecia É, androgenética. A gente é então uma a doença gente sente na silenciosa. pele, né? Quando No você. No cabelo. cabelo. É. Quando você percebe, a doença já tá ali há muito tempo.
né? E aí claro tem que que investigar toda a parte Já de eu tô querendo síndrome saber do se eu ovário tenho alopecia É, eu androgenética acho, micropolicístico. também. eu Não, acho que não, tá? não. Que cabelo lindo É, e preenchido. E é. toda vez que o paciente procura a gente pra tratar uma alopecia androgenética, ele não tá ali pra eu deixar como ele tá. Ele quer resultado. Uhum, Então, eu manter ele com medicações em casa é muito bom pra controle. Mas ele não quer o controle. Ele quer que eu devolva o cabelo dele. uhum. E aí sim a gente entra com tecnologia de 6 meses. Eu falo, o tratamento comigo é de 6 meses pra recuperação do seu cabelo. Te manter muito mais tranquilo em casa. Eu acho que uma coisa muito importante também, que os pacientes têm muita dúvida é, eu não vou tratar e depois eu faço um transplante. Ai, meu Deus. Gente, não é. O paciente tem que saber que o número de cabelos é finito. Existe um Uhum. número. O que que você vai fazer? Você vai relocar. Você vai tirar o cabelo daqui, que não vai mais crescer esse cabelo que você tirou, e vai pôr aqui. Aumentou a Então, só o quantidade? transplante. Tirar daqui e colocar aqui? E a doença continua ali. Você É, tratou? Você só mas tirou o fio de um lugar e colocou em outro. foi a Valéria que perguntou, né, o nome. Foi. Eu acho que a dica que eu posso dar, se você tem dúvida, procure uma dermatologista com especialidade, né, que faça mais cabelo. Porque com certeza o tempo do diagnóstico faz muita diferença Tempo no é cabelo. prognóstico. Tempo é Guarda a cabelo. frase da doutora Marcela. O Arboni está perguntando: laser de baixa potência pode ser utilizado para tratar a parte inflamatória do melasma? É que tem tantos lasers de baixa, teria que ver qual o comprimento de onda, qual que é o laser. Qual laser, né? É. Tá. A doutora Tatiele Chaleia está perguntando: doutora Marcela, o fotona é bom para eflúvio telógeno? Muito. O eflúvio telógeno, pra quem não sabe, é a queda capilar, que a gente tem milhares de causas, é a que a gente estava falando antes sobre as canetas e tudo mais. Quando a gente tem uma queda capilar, tem uma causa. Então, assim, claro que o fotono é bom, mas precisa descobrir a causa. Tá. Se eu não Deixa eu te trato a fazer uma causa, pergunta, leiga. Eflúvio telógeno não é aquela queda que depois o cabelo nasce novamente? queda capilar, a gente perde cabelo, mas depois Depois volta. ele volta. Então, Só mas que só que depende. depende, né? Às vezes Porque pode começar a virar uma bola de neve, começa a cair, você perdeu o volume e não tá voltando. Às vezes você nunca mais volta a ter aquele porque cabelo. pode ter Tá. eflúvio telógeno crônico. Crônico. Quando é fisiológico, no pós-parto, se o paciente. Mas o que acontece muito? O paciente tem alopecia androgenética grau leve e ele não percebeu. Aí, quando cai o cabelo e ele vai até a gente, aí você vê que não é só um eflúvio telógeno. Então, Tem assim, as Uhum. duas o cabelo doenças. caiu, porque aí ele vai se tocar, porque a queda preocupa, o paciente percebe muito Causa mais que o ansiedade. afinamento, né? Uhum. É desesperador. Os A pacientes queda é falam, eu fico desesperadora. 5 Vocês dias sem falaram de lavar o Covid, cabelo. né? Eu tive um eflúvio telógeno na Covid, que eu falei, gente, vou ficar careca, mas de repente voltou, O né? Mas, No pós-parto pós-parto é, também. E o sim. pós-parto é para melhorar sozinho. Mas quando não melhora, tem que procurar ajuda. Uhum. E não é o parto, nem a anestesia da cesárea que faz cair o É a cabelo queda de também. É hormônio, a é alteração súbita. hormonal. Sim. Tem mais perguntas aqui, ó. Clebson Moura. O Fotona é uma plataforma que trabalha com quase comprimento de onda? Com quase. Não, na verdade, Muitos. é. Pode ser Com muitos. muitos. Na verdade, ele tem é uma Dois. plataforma com dois lasers, o Erbium e o N- Neodymium. Então, por isso que ele dá tantas possibilidades. NDIAG e É, Cárbio. Tá. A Valéria, que foi a mesma que fez a pergunta anterior, disse aqui: estou em tratamento com a doutora Viviane e já vi melhor em 4 Olha! meses de nossa, tratamento. que bom! Ai, que fofo! A gente ama. Ó, a Lígia Araújo disse: acompanhar a doutora Marcela de perto e ver tantos resultados é uma honra. Ai, que fofa! Ela João, acompanhou mesmo. ela te acompanha. Aham. João Araújo está dizendo: o Fotona é um grande aliado nestes resultados incríveis. Parabéns, doutora Marcela Birti. Fotona entregando resultados sempre. Uhum. A Gabi Bernardes está dizendo: fala sobre o tratamento com Fotona para cabelos pós-tratamento de câncer. Ah, mais um caso pós-tratamento de câncer, o paciente sofre muito, tanto pela quimio, tanto pela rádio. Eu tenho bastante pacientes, tanto que está em tratamento de câncer. Quando a gente fala de mulher com alopecia androgenética em câncer de mama, o buraco é mais embaixo.
Então, a gente não pode usar vários tipos de medicamentos. E o Fotona entra mais uma vez com uma carta na manga, porque a gente não tinha muitas coisas para fazer nessas pacientes. E hoje eu trato pacientes que perderam muito cabelo e tá voltando. Inclusive, tem uma menina linda de 15 anos que eu sou apaixonada. Ela teve um câncer e perdeu muito cabelo. E hoje a autoestima dela está voltando. Outra paciente teve um câncer cerebral que era considerado terminal. E foi para voltar o cabelo, e a gente fez todo o tratamento com fotona também, voltou o cabelo dessa paciente. Então, a segurança que a gente tem com essa tecnologia, mesmo em pacientes com outras doenças de base. Eu falo, mas eu já infartei, eu tenho isso, eu tenho alteração de tireoide, posso fazer? Sim. Eu tenho uma segurança gigantesca para indicar esse procedimento e ter bons resultados. Não, e o Eu sou apaixonada nesse e paciente. ainda mais porque é indolor, né? Em Indolor. geral, os pacientes Eu uso em já vêm de um crianças. Você tava me sofrimento. mostrando, a é. doutora Marcela tava me mostrando crianças, né? Que ela falou, não vou microagulhar a cabeça dessa criança, não vou fazer nada. Tem que ser alguma coisa que seja leve, que não seja E dolorido, aí você né? encontra uma tecnologia que é superior a quase tudo e ainda não dói. Sim, depois vocês têm que entrar no Instagram da doutora Marcela e ver uma menininha chamada Olivia, não é? Olivia, Yuri, tem Coisa, várias. gente, uma coisa mais fofa do mundo. É apaixonante. Olha, a Valéria tá dizendo, Doc, você é minha dermato-amada. Ai, A Ellen... A minha obrigada. também. Ellen SM tá dizendo, quantas sessões de fotona para tratar o cabelo? Depende também. É Nem sempre a gente isso, precisa né? de 6 sessões de fotona, a gente pode intercalar com outros procedimentos, depende da gravidade, o tipo de inflamação. Como eu te falei, que as pessoas perguntam, o que você vai usar nesse caso? Depende. Eu preciso te Tricoscopia é examinar, muito importante, né? preciso te examinar e ver o seu caso, eu não posso falar. Tá, o Clebson corrigiu aqui, ele falou, fotona é uma plataforma que trabalha com quais comprimentos de onda? Vocês sabem O dizer? Neodímio 1064 e o Erbium 500 e... Ju? 2.940. Tá, joia. Rosângela Giuliani, Ó, doutoras. isso que a gente sabe, né? Mas Não, fica na é? live e já fica estressada. Ó, doutoras, lavar o cabelo todos os dias prejudica ou é o ideal? Nem prejudica e nem o ideal, depende do tipo de cabelo. Claro que deixar o cabelo sem lavar por muito tempo faz muito mal. O couro cabeludo precisa estar limpo. Então, é pele, precisa ser estimulado. Então, assim, eu falo que o mundo ideal, na média, é dias intercalados, mas se a pessoa vai na academia todos os dias e sua, tem que lavar o cabelo todos os dias. Lavar o cabelo todos os dias não tem problema nenhum, não faz carne. O problema é dormir com ele molhado, água muito quente, aí sim a gente entra em outras coisas, mas pode lavar todos os E dias. os fios que já foram sentenciados que vão cair, eles só. Você não mexendo no cabelo durante a lavagem, no dia seguinte ele vai cair. O que ele Não é era pra lavar ter que faz cair o caído. cabelo. É porque o cabelo ele Já tá cai, mas ele solto. ainda tá aqui. Ele não Uhum. desprendeu. E o momento que a gente lava é o momento que o cabelo desprende muito, porque a gente passa muita mão. Então as pessoas ficam assim, não, mas tá caindo muito cabelo no banho. Então se você ficar 2 dias, vai cair o dobro. Vai cair 3 mais, dias, o triplo. Que Tem ele... problema algum tipo de movimento que a gente faz no cabelo em relação a Claro essa que queda, tração? friccionar muito, tração tem problema, mas de passar um creme, pentear com cuidado, problema nenhum. O fio não é tão fraco assim. É verdade que a gente não pode prender o cabelo? Mito também. Pode, mas com cuidado. Nada que começa a doer muitas horas, é muito apertado também. Ah, eles estão falando que é pra acabar a live, acaba. Bom, o Instagram deixa só 1 hora, né? Já passou? Já. Vai cair ou Que já caiu? rápido. Ainda não caiu? Então, Então vamos dar rapidinho. tchau, vamos dar tchau. Doutora Patrícia está perguntando quais parâmetros vocês usam para lipedema. Na verdade, a gente também depende muito da tolerância do paciente. Não existe, você tem que palpar o paciente, ver se ele tem um componente mais de gordura, mais circulação. Então, assim, não tem um parâmetro, nossa, Venha pro fechado. centro do Fotona treinar mais, que é por isso que eu tô aqui hoje. Ó, eu vou ter que terminar, infelizmente, mas vou deixar aqui. O Jorge Santos está falando, a doutora Viviane, junto com Fotona, mudou minha autoestima. Ah, A Ellen está dizendo, a doutora tá tratando meu noivo na alopecia androgenética, já estou vendo resultados. aquele Gente, paciente, demais né, que aqui, eu ó. acho Para que quem eu está no lembro. período pós-menopausa há 8 anos e começa a perceber o afinamento sem diagnóstico de alopecia androgenética, quais tratamentos para melhorar o afinamento? Será que não é alopecia androgenética? Precisamos ver. Eu Precisa amo ver. tratar essas pacientes pós-menopausa, são mais fáceis ainda.
Agora vamos lá, para a gente encerrar bonitinho, assim, uma consideração final de cada uma. Eu quero só muito agradecer, vocês são maravilhosas, amei Obrigada. conhecê-las, quero encontrá-las muitas outras vezes. Doutora Marcela. Quero te agradecer pela oportunidade da gente estar aqui. Eu espero que essa live tenha chego nas pessoas para levar informação, para não caírem, né, em tantas coisas ruins, que saibam fazer boas escolhas e saber que eu e doutora Viviane, a gente está aqui sempre buscando o melhor para o paciente. A gente muitas vezes coloca a vida desses pacientes na frente da nossa. Então, escolher uma boa tecnologia, um bom profissional que se preocupa é o principal. E que a gente consiga sempre atender mais pessoas e levar autoestima, qualidade de vida, porque a saúde é em primeiro lugar na vida dessas pessoas. A gente não pode causar o mal, a gente tem que melhorar a qualidade de vida deles. Que aí é uma responsabilidade muito grande de nós dermatologistas, porque muitas vezes o paciente ele não vai doente, então a gente não pode entregar nada que não seja o melhor do que ele chegou no nosso consultório. Eu quero agradecer o convite, é um prazer. Eu sou apaixonada por Fotona, pelos resultados, por melhorar a qualidade de vida dos pacientes, porque eu acho que isso impacta muito e a gente pega os pacientes em momentos de perdas familiares, de separação. Então, assim, na verdade, você ser dermatologista é você ser uma médica com uma visão 360 graus. Quem fala que é uma médica de superfície não sabe o que é ser dermato, porque a gente sabe tudo da vida do paciente, se ele está passando por estresse. Eu tenho certeza que a gente se doa muito, mas a gente tem uma troca muito grande. Os pacientes ensinam muito pra gente e a gente também tenta ajudar e a gente põe a medicina em primeiro lugar antes de tudo. Eu sei porque a Marcela é assim também. E a gente, eu tenho muito orgulho de saber que eu vou deitar e tô tranquila. E eu amo o meu Instagram, eu tento responder praticamente tudo, a Marcela também. Então, assim, e a gente só pode agradecer de ser dermato, porque a gente também, os semelhantes se atraem e a gente A gente se tem ama também, Elas tá? se amam. E elas É. são realmente muito maravilhosas. E, ó, elas se encontraram aqui porque elas vieram estudar. Porque aqui tem Centro, o né? centro de É. treinamento, Chiquérrimo. que é maravilhoso. Então, Marcela Não, e eu veio acho que de mais Mato do que Grosso. isso, tem a Ju, tem toda a equipe A equipe inteira do maravilhosa, Fotona, né? que você tem uma dúvida ou você quer discutir um caso, elas são muito abertas. Eu mando mensagem domingo, A gente 9 enche horas o da saco noite, elas deles. respondem. Então, assim, é maravilhoso. E Demais. eles estão sempre de portas abertas para você aperfeiçoar a sua técnica. E a doutora Então, Viviane veio de Bauru. é, Elas estão aqui sempre Sinop e Bauru. focadas em estudar bastante. é. Bem Meninas, pertinho. que Gente, delícia de papo. Muito obrigada, obrigada. obrigada para Obrigada, todo eu. Olha, mundo uma que ótima entrou na noite. live. Entrou na live, essa live vai ficar salva, vai compartilhando ainda, compartilha também os conhecimentos, tudo que a gente falou aqui, muita coisa importante, né? E principalmente, cuide de você, valorize quem você é, não esqueça que a beleza verdadeira vem do interior, seja uma Sim. pessoa feliz, porque isso a gente, né, espalha pelo olhar, Sim. e seja uma pessoa que está aqui para amar, mas antes de qualquer coisa, ame-se. E se amar também é escolher um bom profissional para cuidar de você. Sim. Muito obrigada, Fotona, pela confiança e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.